Pessoal, vamos comentar as questões então relativas aí então a habeas data. Vamos puxar a canetinha aqui, pronto. Semana 5, dia 3, direito constitucional, primeira questão. O remédio constitucional habeas data permite que o impetrante obtenha informações relativas a todas as partes de um processo do qual seja parte. Então veja, um processo ele contém várias partes e aqui ele está dizendo que a habeas data permite ao impetrante obter informações cadastrais relativas a todas as partes de tudo isso do qual ele seja parte. Então eu tenho uma parte pequena aqui, exceto aquelas protegidas por sigilo bancário. Então ele está dizendo que eu posso ver ter acesso a tudo. Resposta, vamos ver primeiro aí o que prevê o artigo 5º, depois a gente volta aí novamente. Então veja, conceder-se a habeas data para conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante nos registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, relativos a pessoas do impetrante, voltando aqui, então aqui tem o que? Várias partes que não vão ter no processo, não serão aí apenas informações cadastrais relativas ao impetrante, mas sim terem outras partes. Então, no caso, o habeas data não vai permitir que ele obtenha informações cadastrais relativas a todas as partes de um processo, perfeito? Então, por aqui eu conseguiria matar a questão, certo? Sem precisar recorrer aí ao o que é previsto aí pelo STF. Veja só, habeas data não se revela meio idôneo para obter vista de processo administrativo. Então, morre a questão. O remédio adequado nesse caso é o mandado de segurança. Então, o remédio constitucional habeas data permite que o impetrante obtenha informações cadastrais relativas às partes de um processo? Não. Habeas datas não permite. Quem permitiria eventualmente mandado de segurança? Questão 2. Sobre o aspecto da legitimidade ativa, por meio de habeas data, é possível obter informações relativas à pessoa do impetrante, desde que a informação seja classificada como pública. Negativo. Habeas data, aqui ó, assegura conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, perfeito? Constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, está incorreta a afirmativa aí. Questão 3. O habeas data não pode ser utilizado por pessoa jurídica? Pode ou não pode? Pode. Deve ser reconhecida ilegitimidade ativa na hipótese de pessoa jurídica ajuizar habeas datas. Ok? Não. Olha o ensinamento ali, Lopes Meireles vai dizer que a habeas data é um meio constitucional posto à disposição de pessoas físicas aí, ou jurídicas, ok? Para assegurar o conhecimento de registro concernente ao postulante. Então, é possível pessoa jurídica ser utilizado por pessoa jurídica aí o habeas data sem problema. Então ele tem legitimidade ativa na hipótese aí prevista. Então, se está falando que é ilegítimo, não pode, então está errado. Questão 4. O habeas data visa proteger a privacidade, quase não sai esse negócio, Jesus Cristo. Privacidade do indivíduo contra o abuso no registro de dados pessoais falsos ou equivocados, sendo por isso o meio apto para obtenção de vista de processo administrativo.
A gente já viu que não podemos utilizar o habeas data para ter vistas aos processos administrativos. O remédio constitucional previsto nesse caso é o mandado de segurança. Então aqui não é o habeas data. O julgamento do STF diz que o habeas data não se revela meio idôneo para obter vista de processo administrativo. O remédio adequado nesse caso é o mandado de segurança. Ok? Questão 5. Habeas data não é meio de solicitação de obtenção de informações de terceiros. Perfeito? Perfeito. É só da pessoa do impetrante. Uma vez que tem como objetivo assegurar o conhecimento de informações relativas ao próprio impetrante. Perfeito. É o que prevê aí o texto constitucional. Item correto. Habeas data não se presta à retificação de informações constante de banco de dados de entidades públicas. Se presta sim. O habeas data, veja, para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A resposta nossa, a linha B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, a habeas data se presta à retificação da informação? Sim, constante em banco de dados. Em banco de dados, retifico esses bancos de dados, sim, é possível. Então, correta, a questão está errada porque ele diz que não se presta, a realidade se presta. Questão 7. Legitimidade ativa do habeas data destinado a assegurar conhecimento de informação relativa ao impetrante constante de registro do banco de dados está adstrita às pessoas físicas? Não. Pode também ser aí a pessoa jurídica, como nós já vimos. Questão número 8. Questão eu coloquei como hard, como difícil, mas na realidade não é difícil. Por quê? Veja, é só difícil o contexto, mas a informação que ele solicita é tranquila. Veja, constatada a violação de direito de pessoas carentes em face à publicação, publicação de lei federal. Então, publicação de lei federal, lei tem o sentido amplo, certo? Tem sentido o quê? Sentido genérico. Certo? Então, voltada para a regulamentação da Previdência Social, que impeça o acesso dos cidadãos a informações de seu interesse particular perante órgãos do Instituto Nacional do Seguro Social. O defensor público geral terá legitimidade para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade perante o STF. Então, o primeiro erro da questão aqui, não precisava você saber, que não cai por enquanto nas nossas provas, que é o defensor público geral, ali não tem legitimidade para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Então, é um rol taxativo e ele não se encontra entre eles. Contudo, ou seja, mas tal providência não impedirá que cada cidadão possa individualmente impetrar habeas data para resguardar o seu direito. Não tem nada a ver, porque o habeas data é para que garantir o acesso a informações da pessoa do impetrante. Como nós estamos falando de uma publicação de uma lei em sentido genérico, não tem informações aí relativas à pessoa do impetrante, então não cabe também aí o habeas data. Então, portanto, tem duas situações aí que estão erradas, então equivocadas, então a questão está completamente errada. Questão 9. De acordo com a STF, o habeas data não pode ser utilizado para garantir o conhecimento de informações concernentes a terceiros. Perfeito? Perfeito, somente para o que? Conhecimentos para assegurar informações relativas à pessoa do impetrante, certo? A terceiros não. Correta a questão então. Questão, por fim, a questão 10 aí, vai falar aqui negando formalmente o pedido de informações sobre a carga horária de trabalho de determinado servidor do TSE feito ao tribunal por um estrangeiro. Então, o estrangeiro pediu o quê?
informações sobre a carga horária de trabalho de determinado servidor. Esse estrangeiro poderá impetrar habeas data? Não poderá impetrar habeas data, porque ele está pedindo informações de terceiros, não informações relativas à pessoa do impetrante, que seria ele. Então, não pode, então o item está errado também. E assim a gente termina a primeira bateria de questões. Vamos para a próxima, e aí a gente já termina rapidinho essa bateria aí de habeas data, beleza? Vamos lá.